Que a graça e a paz do nosso Deus, doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do amado Espírito Santo seja convosco. Eu lendo o livro de 2 Reis, sobre o profeta Eliseu, o profeta que recebeu a porção dobrada de Elias, quando Elias ascendeu aos céus, quando ele foi levado por Deus através do redemoinho, Elias pergunta para Eliseu, que era um homem que, como diz os discípulos, lavava as mãos de Elias, jogava água sobre as mãos de Elias, então ele estava sempre com Elias. Elias pergunta para Eliseu o que ele quer que ele faça. Então ele pede uma porção dobrada da unção de Elias. E Elias então responde: duro demais é o que me pedes, né? Mas se por acaso, quando eu subir aos céus, seus olhos verem, então assim vai ser. Se os teus olhos não verem quando eu subir, então não vai acontecer. E Elias vê quando Eliseu vê quando Elias sobe aos céus. Aí ele diz: meu Senhor, eis que vejo carros e fogo. Então ele fala isso para confirmar, para configurar que ele está conseguindo ver quando Elias está sendo levado. E acontece que Eliseu, então, ele recebe porção dobrada da unção de Elias. Eu vou ler uma passagem para vocês, porque me chamou a atenção que uma mulher rica, ela faz algo pelo homem de Deus. Isso não é muito comum. Tá certo que pessoas que servem a Deus não são só as que estão na pobreza, mas normalmente quando a gente sabe, quando a gente está passando dificuldade, que a gente tem dificuldade, a gente tem necessidades, se torna muito mais provável que o homem busque de Deus na necessidade, na escassez. O que eu quero dizer é que muitas vezes o homem que tem bastante bênção, que é um homem abençoado, bastante recursos, né? Ele dificilmente ele precisa de Deus, ele esquece de Deus. Isso acontece muito, infelizmente, né? Então, nós muitas vezes devemos até cuidar a questão da riqueza, não que nós não possamos ser ricos ou ter recursos, mas devemos cuidar mais na riqueza e quando temos os recursos do que na pobreza. Porque a pobreza e a escassez por si só, elas nos levam a buscar de Deus. E a riqueza e a abundância de recurso, ela muitas vezes nos faz esquecer de Deus. Então havia uma mulher, lá em 2 Reis 4, diz assim, ó, a partir do versículo 8, no capítulo 4, versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então vejam bem, ela organiza e prepara uma parte da casa dela para o profeta. Primeiro, ela constrange ele a comer pão, ou seja, ela oferece comida para Eliseu. E ela é uma mulher casada, é uma mulher rica que tem recursos, e ela se preocupa com o profeta a ponto de construir na sua casa um quarto para que ele possa ficar quando ele passa por ali. E Eliseu começa então a ficar ali quando ele passa. Dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou.
Então disse ao seu moço, Giazi, ele tinha um moço, o nome do moço dele era Giazi, um auxiliar, um braço direito, um companheiro. Chama essa, disse ele ao moço, chama essa sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. E esse dissera ao seu moço, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Então o profeta resolve retribuir e pergunta para ela o que há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, o que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Então, aqui ele está dizendo que ela não tem filho e seu marido é velho. Ela significa que daqui a pouco, pelo marido ser velho, ela logo tem muita chance de se tornar viúva. E sem filho em Israel, na época e até hoje, nos dias de hoje, ela perderia a herança, ela não teria para quem deixar a herança, então a herança iria para outros, não para os filhos, porque ela não tem filhos. E ela logo se tornaria viúva. Então Eliseu diz, chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta, disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então Deus abençoa, através de Eliseu, aquela mulher com um filho, e agora ela tem um herdeiro. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Aqui, quando ela tomou e levou, ela subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Ela colocou o filho lá no quarto onde o profeta dormia e foi atrás do profeta. Para quê? Para que não tivesse nenhum um evento de enterro, ou de tristeza, ou de lamento sobre a morte do filho. Ela, de certa forma, ela escondeu o filho dessas coisas. E então chamou seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem sábado? E ela disse, não faz mal. Então, o homem aqui, pelo que eu entendi, o marido também não sabia que o filho tinha morrido. Ele mandou o filho com dor de cabeça, ele ficou com a mãe, morreu, mas ela não comentou, não falou com o marido. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-o de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse, deixa-a, porque a sua alma está em amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes, não disse eu, não me enganes. Então ela questiona o profeta, ela diz assim,
Eu pedi ao Senhor algum filho, não disse eu, não me enganes. Foi o que ela tinha dito quando ele prometeu um filho. Ela tinha dito, não mintas a tua serva. E disse o profeta a Geazi, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então o profeta manda o moço na frente com o bordão dele para botar no rosto do menino, pra, provavelmente para ele voltar a viver. E ela diz, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. O próprio profeta foi com a mulher, a sunamita. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, ele deu aviso e disse, o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. E esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou. E apresentando-lhe ela ao profeta, esse lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Então a história de uma mulher rica, que estava em dias, em tempo de ficar viúva, não tinha filhos, Deus a abençoou e ela perdeu o filho e o profeta, Deus através do profeta fez com que o filho revivesse. Então, uma mulher que, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo riquezas, mesmo tendo provisão, teve essa experiência com o homem de Deus. Isso me chama a atenção e eu gostaria de chamar a atenção para isso. Nós não devemos não devemos considerar a pobreza ou a necessidade como um sinal, como um motivo único para buscarmos de Deus. Não. Mas nós devemos cuidar muito, porque quando nós precisamos, normalmente nós erramos dessa forma. Precisamos, temos necessidade e buscamos de Deus. E quando Deus nos abençoa, esquecemos dele. Quando estamos fartos, quando temos fartura, nós costumamos esquecer de Deus. Amém, amados? Então eu gostaria de deixar essa história para vocês sobre uma das passagens de Eliseu, dessa mulher rica, que se preocupou com o profeta, ofereceu pão e construiu uma peça no quarto da própria casa para que o profeta ficasse. E ela pôde viver essa experiência com Deus. Eu fico por aqui. Mais uma vez, eu desejo que Deus abençoe a cada um, a casa de cada um, a saúde, o trabalho, que não falte provisão no seu lar e que não falte a paz. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, dê sua sugestão. Amém, amados? Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um. Até o próximo vídeo. Que a graça e a paz do nosso Deus, doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do amado Espírito Santo seja convosco. Eu lendo o livro de 2 Reis, sobre o profeta Eliseu, o profeta que recebeu a porção dobrada de Elias, quando Elias ascendeu aos céus, quando ele foi
levado por Deus através do redemoinho, Elias pergunta para Eliseu, que era um homem que, como diz os discípulos, lavava as mãos de Elias, jogava água sobre as mãos de Elias, então estava sempre com Elias. Elias pergunta para Eliseu o que ele quer que ele faça. Então ele pede uma porção dobrada da unção de Elias. E Elias então responde: duro demais é o que me pedes, né? Mas se por acaso, quando eu subir aos céus, seus olhos verem, então assim vai ser. Se os teus olhos não verem quando eu subir, então não vai acontecer. E Elias vê quando Eliseu vê quando Elias sobe aos céus. Aí ele diz: meu Senhor, eis que vejo carros e fogo. Então ele fala isso para confirmar, para configurar que ele está conseguindo ver quando Elias tá sendo levado. E acontece que Eliseu, então, ele recebe porção dobrada da unção de Elias. E eu vou ler uma passagem para vocês, porque me chamou a atenção que uma mulher rica, ela faz algo pelo homem de Deus. Isso não é muito comum. Tá certo que pessoas que servem a Deus não são só as que estão na pobreza, mas normalmente quando a gente sabe, quando a gente está passando dificuldade, a gente tem dificuldade, a gente tem necessidades, se torna muito mais provável que o homem busque de Deus na necessidade, na escassez. O que eu quero dizer é que muitas vezes o homem que tem bastante bênção, que é um homem abençoado, bastante recursos, né? Ele dificilmente ele precisa de Deus, ele esquece de Deus. Isso acontece muito, infelizmente, né? Então, nós muitas vezes devemos até cuidar a questão da riqueza, não que nós não possamos ser ricos ou ter recursos, mas devemos cuidar mais na riqueza e quando temos os recursos do que na pobreza. Porque a pobreza e a escassez por si só, elas nos levam a buscar de Deus. E a riqueza e a abundância de recurso, ela muitas vezes nos faz esquecer de Deus. Então havia uma mulher, lá em 2 Reis 4, diz assim, ó, a partir do versículo 8, no capítulo 4, versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então vejam bem, ela organiza e prepara uma parte da casa dela para o profeta. Primeiro, ela constrange ele a comer pão, ou seja, ela oferece comida para Eliseu. E ela é uma mulher casada, é uma mulher rica que tem recursos, e ela se preocupa com o profeta a ponto de construir na sua casa um quarto para que ele possa ficar quando ele passa por ali. E Eliseu começa então a ficar ali quando ele passa. Dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, ele tinha um moço, o nome do moço dele era Geazi, um auxiliar, um braço direito, um companheiro. Disse ele ao moço, chama essa sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. E esse dissera ao seu moço, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação,
que se há de fazer por ti? Então o profeta resolve retribuir e pergunta para ela o que há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Então, aqui ele está dizendo que ela não tem filho e seu marido é velho. Ela significa que daqui a pouco, pelo marido ser velho, ela logo tem muita chance de se tornar viúva. E sem filho em Israel, na época e até hoje, nos dias de hoje, ela perderia a herança, ela não teria para quem deixar a herança, então a herança iria para outros, não para os filhos, porque ela não tem filhos. E ela logo se tornaria viúva. Então Eliseu diz: chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas as tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então Deus abençoa, através de Eliseu, aquela mulher com um filho, e agora ela tem um herdeiro. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Aqui, quando ela tomou e levou, ela subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Ela colocou o filho lá no quarto onde o profeta dormia e foi atrás do profeta. Para quê? Para que não tivesse um evento de enterro ou de tristeza ou de lamento sobre a morte do filho. Ela, de certa forma, ela escondeu o filho dessas coisas. E então chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem sábado? E ela disse: não faz mal. Então o homem aqui, pelo que eu entendi, o marido também não sabia que o filho tinha morrido. Ele mandou o filho com dor de cabeça, ele ficou com a mãe, morreu, mas ela não comentou, não falou com o marido. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-o de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés, então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a, porque a sua alma está em amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes, não disse eu, não me enganes. Então ela questiona o profeta, ela diz assim: eu pedi ao Senhor algum filho, não disse eu, não me enganes? Foi o que ela tinha dito quando ele prometeu um filho. Ela tinha dito: não mintas a tua serva. E disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino,
Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então o profeta manda o moço na frente com o bordão dele para botar no rosto do menino, provavelmente para ele voltar a viver. E ela diz: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. O próprio profeta foi com a mulher, a sunamita. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. E esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. E apresentando-lhe ela ao profeta, esse lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Então a história de uma mulher rica que estava em dias, em tempo de ficar viúva, não tinha filhos. Deus a abençoou e ela perdeu o filho e o profeta, Deus através do profeta fez com que o filho revivesse. Então, uma mulher que, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo riquezas, mesmo tendo provisão, teve essa experiência com o homem de Deus. Isso me chama a atenção e eu gostaria de chamar a atenção para isso. Nós não devemos não devemos considerar a pobreza ou a necessidade como um sinal ou como um motivo único para buscarmos de Deus. Não. Mas nós devemos cuidar muito, porque quando nós precisamos, normalmente nós erramos dessa forma. Precisamos, temos necessidade e buscamos de Deus. E quando Deus nos abençoa, esquecemos dele. Quando estamos fartos, quando temos fartura, nós costumamos esquecer de Deus. Amém, amados? Então eu gostaria de deixar essa história para vocês sobre uma das passagens de Eliseu, dessa mulher rica, que se preocupou com o profeta, ofereceu pão e construiu uma peça no quarto da própria casa para que o profeta ficasse. E ela pôde viver essa experiência com Deus. Eu fico por aqui. Mais uma vez, eu desejo que Deus abençoe a cada um, a casa de cada um, a saúde, o trabalho, que não falte provisão no seu lar e que não falte a paz. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, dê sua sugestão. Amém, amados? Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um. Até o próximo vídeo. Que a graça e a paz do nosso Deus, doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do amado Espírito Santo seja convosco. Eu lendo o livro de 2 Reis, sobre o profeta Eliseu, o profeta que recebeu a porção dobrada de Elias, quando Elias ascendeu aos céus, quando ele foi levado por Deus através do redemoinho, Elias pergunta para Eliseu, que era um homem que, como diz os discípulos, lavava as mãos de Elias, jogava água sobre as mãos de Elias, então estava sempre com Elias. Elias pergunta para Eliseu o que ele quer que ele faça. Então ele pede uma porção dobrada da unção de Elias. E Elias então responde: duro demais é o que me pedes, né? Mas
se por acaso, né, quando eu subir aos céus, seus olhos verem, então assim vai ser. Se os teus olhos não verem quando eu subir, então não vai acontecer. E Elias vê quando Eliseu vê quando Elias sobe aos céus. Aí ele diz: Meu Senhor, eis que vejo carros e fogo. Então ele fala isso para confirmar, para configurar que ele está conseguindo ver quando Elias tá sendo levado. E acontece que Eliseu, então, ele recebe porção dobrada da unção de Elias. Eu vou ler uma passagem para vocês porque me chamou a atenção que uma mulher rica, ela faz algo pelo homem de Deus. Isso não é muito comum. Tá certo que pessoas que servem a Deus não são só as que estão na pobreza, mas normalmente quando a gente sabe quando a gente está passando dificuldade, que a gente tem dificuldade, a gente tem necessidades, se torna muito mais provável que o homem busque de Deus na necessidade, na escassez. O que eu quero dizer é que muitas vezes o homem que tem bastante bênção, que é um homem abençoado, bastante recursos, né? Ele dificilmente ele precisa de Deus, ele esquece de Deus. Isso acontece muito, infelizmente, né? Então, nós muitas vezes devemos até cuidar a questão da riqueza, não que nós não possamos ser ricos ou ter recursos, mas devemos cuidar mais na riqueza e quando temos os recursos do que na pobreza. Porque a pobreza e a escassez por si só, elas nos levam a buscar de Deus. E a riqueza e a abundância de recurso, ela muitas vezes nos faz esquecer de Deus. Então havia uma mulher, lá em 2 Reis 4, diz assim, ó, a partir do versículo 8, no capítulo 4, versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então vejam bem, ela organiza e prepara uma parte da casa dela para o profeta. Primeiro, ela constrange ele a comer pão, ou seja, ela oferece comida para Eliseu. E ela é uma mulher casada, é uma mulher rica que tem recursos, e ela se preocupa com o profeta a ponto de construir na sua casa um quarto para que ele possa ficar quando ele passa por ali. E Eliseu começa então a ficar ali quando ele passa. Já vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, ele tinha um moço, o nome do moço dele era Geazi, um auxiliar, um braço direito, um companheiro. Disse ele ao moço, chama essa sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. E esse dissera ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Então o profeta resolve retribuir e pergunta para ela, o que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, o que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Então, aqui ele está dizendo que ela não tem filho e seu marido é velho.
ela significa que daqui a pouco, pelo marido ser velho, ela logo tem muita chance de se tornar viúva. E sem filho em Israel, na época e até hoje, nos dias de hoje, ela perderia a herança, ela não teria para quem deixar a herança, então a herança iria para outros, não para os filhos, porque ela não tem filhos. E ela logo se tornaria viúva. Então Eliseu diz, chamando-a ele, ela se pôs à porta, disse-lhe o profeta, por esse tempo daqui a 1 ano abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então Deus abençoa, através de Eliseu, aquela mulher com um filho, e agora ela tem um herdeiro. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido, ele disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Aqui, quando ela tomou e levou, subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Ela colocou o filho lá no quarto onde o profeta dormia e foi atrás do profeta. Para quê? Para que não tivesse nenhum um evento de enterro, ou de tristeza, ou de lamento sobre a morte do filho. Ela, de certa forma, ela escondeu o filho dessas coisas. E então chamou o seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem sábado? E ela disse, não faz mal. Então, o homem aqui, pelo que eu entendi, o marido também não sabia que o filho tinha morrido. Ele mandou o filho com dor de cabeça, ele ficou com a mãe, morreu, mas ela não comentou, não falou com o marido. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda, não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-o de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sulamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, então se chegou o Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse, deixa-a, porque a sua alma está em amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes, não disse eu, não me enganes. Então ela questiona o profeta, ela diz assim, eu pedi ao Senhor algum filho, não disse eu, não me enganes? Foi o que ela tinha dito quando ele prometeu um filho. Ela tinha dito, não mintas a tua serva. E disse o profeta a Geazi, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então o profeta manda o moço na frente com o bordão dele, para botar no rosto do menino, provavelmente para ele voltar a viver. E ela diz, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. O próprio profeta foi com a mulher, com a sunamita. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida.
Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. E esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. E apresentando-lhe ela ao profeta, esse lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Então a história de uma mulher rica que estava em dias, em tempo de ficar viúva, não tinha filhos. Deus a abençoou e ela perdeu o filho e o profeta, Deus através do profeta fez com que o filho revivesse. Então, uma mulher que, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo riquezas, mesmo tendo provisão, teve essa experiência com o homem de Deus. Isso me chama a atenção e eu gostaria de chamar a atenção para isso. Nós não devemos não devemos considerar a pobreza ou a necessidade como um sinal ou como um motivo único para buscarmos de Deus. Não. Mas nós devemos cuidar muito, porque quando nós precisamos, normalmente nós erramos dessa forma. Precisamos, temos necessidade e buscamos de Deus. E quando Deus nos abençoa, esquecemos dele. Quando estamos fartos, quando temos fartura, nós costumamos esquecer de Deus. Amém, amados? Então eu gostaria de deixar essa história para vocês sobre uma das passagens de Eliseu, dessa mulher rica, que se preocupou com o profeta, ofereceu pão e construiu uma peça no quarto da própria casa para que o profeta ficasse. E ela pôde viver essa experiência com Deus. Eu fico por aqui. Mais uma vez, eu desejo que Deus abençoe a cada um, a casa de cada um, a saúde, o trabalho, que não falte provisão no seu lar e que não falte a paz. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, dê sua sugestão. Amém, amados? Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um. Até o próximo vídeo. Que a graça e a paz do nosso Deus, doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do amado Espírito Santo seja convosco. Eu lendo o livro de 2 Reis, sobre o profeta Eliseu, o profeta que recebeu a porção dobrada de Elias, quando Elias ascendeu aos céus, quando ele foi levado por Deus através do redemoinho, Elias pergunta para Eliseu, que era um homem que, como diz os discípulos, lavava as mãos de Elias, jogava água sobre as mãos de Elias, então estava sempre com Elias. Elias pergunta para Eliseu o que ele quer que ele faça. Então ele pede uma porção dobrada da unção de Elias. E Elias então responde: duro demais é o que me pedes, né? Mas se por acaso, né, quando eu subir aos céus, seus olhos verem, então assim vai ser. Se os teus olhos não verem quando eu subir, então não vai acontecer. E Elias vê quando Eliseu vê quando Elias sobe aos céus. Aí ele diz: meu Senhor, eis que vejo carros e fogo. Então ele fala isso para confirmar, para configurar
que ele está conseguindo ver quando Elias tá sendo levado. E acontece que Eliseu, então, ele recebe porção dobrada da unção de Elias. Eu vou ler uma passagem para vocês, porque me chamou a atenção que uma mulher rica, ela faz algo pelo homem de Deus. Isso não é muito comum. Tá certo que pessoas que servem a Deus não são só as que estão na pobreza, mas normalmente quando a gente sabe, quando a gente está passando dificuldade, que a gente tem dificuldade, a gente tem necessidades, se torna muito mais provável que o homem busque de Deus na necessidade, na escassez. O que eu quero dizer é que muitas vezes o homem que tem bastante bênção, que é um homem abençoado, bastante recursos, né? Ele dificilmente ele precisa de Deus, ele esquece de Deus. Isso acontece muito, infelizmente, né? Então, nós muitas vezes devemos até cuidar a questão da riqueza, não que nós não possamos ser ricos ou ter recursos, mas devemos cuidar mais na riqueza e quando temos os recursos do que na pobreza. Porque a pobreza e a escassez por si só, elas nos levam a buscar de Deus. E a riqueza e a abundância de recurso, ela muitas vezes nos faz esquecer de Deus. Então havia uma mulher, lá em 2 Reis 4, diz assim, ó, a partir do versículo 8, no capítulo 4, versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então vejam bem, ela organiza e prepara uma parte da casa dela para o profeta. Primeiro, ela constrange ele a comer pão, ou seja, ela oferece comida para Eliseu. E ela é uma mulher casada, é uma mulher rica que tem recursos, e ela se preocupa com o profeta a ponto de construir na sua casa um quarto para que ele possa ficar quando ele passa por ali. E Eliseu começa então a ficar ali quando ele passa. Dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, ele tinha um moço, o nome do moço dele era Geazi, um auxiliar, um braço direito, um companheiro. Disse ele ao moço, chama essa sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. E esse dissera ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Então o profeta resolve retribuir e pergunta para ela, o que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, o que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Então, aqui ele está dizendo que ela não tem filho e seu marido é velho. Ela significa que daqui a pouco, pelo marido ser velho, ela logo tem muita chance de se tornar viúva. E sem filho em Israel, na época e até hoje, nos dias de hoje, ela perderia a herança, ela não teria para quem deixar a herança, então a herança iria para outros, não para os filhos, porque ela não tem filhos. E ela logo se tornaria viúva. Então Eliseu diz, chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta
Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então Deus abençoa, através de Eliseu, aquela mulher com um filho, e agora ela tem um herdeiro. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Aqui, quando ela tomou e levou, subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Ela colocou o filho lá no quarto onde o profeta dormia e foi atrás do profeta. Para quê? Para que não tivesse nenhum um evento de enterro, ou de tristeza, ou de lamento sobre a morte do filho. Ela, de certa forma, ela escondeu o filho dessas coisas. E então chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem sábado? E ela disse: não faz mal. Então o homem aqui, pelo que eu entendi, o marido também não sabia que o filho tinha morrido. Ele mandou o filho com dor de cabeça, ele ficou com a mãe, morreu, mas ela não comentou, não falou com o marido. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-o de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sulamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés, então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a, porque a sua alma está em amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes, não disse eu, não me enganes. Então ela questiona o profeta, ela diz assim: eu pedi ao Senhor algum filho, não disse eu, não me enganes? Foi o que ela tinha dito quando ele prometeu um filho. Ela tinha dito: não mintas a tua serva. E disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda: põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então o profeta manda o moço na frente com o bordão dele, para botar no rosto do menino, provavelmente para ele voltar a viver. E ela diz: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. O próprio profeta foi com a mulher, a sunamita. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, ele deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino.
E esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. E apresentando-lhe ela ao profeta, esse lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Então a história de uma mulher rica que estava em dias, em tempo de ficar viúva, não tinha filhos. Deus a abençoou e ela perdeu o filho, e o profeta, Deus através do profeta fez com que o filho revivesse. Então, uma mulher que, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo riquezas, mesmo tendo provisão, teve essa experiência com o homem de Deus. Isso me chama a atenção e eu gostaria de chamar a atenção para isso. Nós não devemos não devemos considerar a pobreza ou a necessidade como um sinal ou como um motivo único para buscarmos de Deus. Não. Mas nós devemos cuidar muito, porque quando nós precisamos, normalmente nós erramos dessa forma. Precisamos, temos necessidade e buscamos de Deus. E quando Deus nos abençoa, esquecemos dele. Quando estamos fartos, quando temos fartura, nós costumamos esquecer de Deus. Amém, amados? Então eu gostaria de deixar essa história para vocês sobre uma das passagens de Eliseu, dessa mulher rica, que se preocupou com o profeta, ofereceu pão e construiu uma peça no quarto da própria casa para que o profeta ficasse. E ela pôde viver essa experiência com Deus. Eu fico por aqui. Mais uma vez, eu desejo que Deus abençoe a cada um, a casa de cada um, a saúde, o trabalho, que não falte provisão no seu lar e que não falte a paz. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, dê sua sugestão. Amém, amados? Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um. Até o próximo vídeo. Que a graça e a paz do nosso Deus, doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do amado Espírito Santo seja convosco. Eu lendo o livro de 2 Reis, sobre o profeta Eliseu, o profeta que recebeu a porção dobrada de Elias, quando Elias ascendeu aos céus, quando ele foi levado por Deus através do redemoinho, Elias pergunta para Eliseu, que era um homem que, como diz os discípulos, lavava as mãos de Elias, jogava água sobre as mãos de Elias, então estava sempre com Elias. Elias pergunta para Eliseu o que ele quer que ele faça. Então ele pede uma porção dobrada da unção de Elias. E Elias então responde: duro demais é o que me pedes, né? Mas se por acaso, quando eu subir aos céus, seus olhos verem, então assim vai ser. Se os teus olhos não verem quando eu subir, então não vai acontecer. E Elias vê quando Eliseu vê quando Elias sobe aos céus. Aí ele diz: meu Senhor, eis que vejo carros e fogo. Então ele fala isso para confirmar, para configurar que ele está conseguindo ver quando Elias está sendo levado. E acontece que Eliseu, então, ele recebe porção dobrada da unção de Elias. Eu vou ler uma passagem para vocês, porque me chamou a atenção que uma mulher rica, ela faz algo pelo homem de Deus. Isso não é muito comum. Tá certo que pessoas que servem a Deus não são só as que estão na pobreza,
Mas normalmente a gente sabe quando a gente está passando dificuldade, que a gente tem dificuldade, a gente tem necessidades, se torna muito mais provável que o homem busque de Deus na necessidade, na escassez. O que eu quero dizer é que muitas vezes o homem que tem bastante bênção, que é um homem abençoado, bastante recursos, né? Ele dificilmente ele precisa de Deus, ele esquece de Deus. Isso acontece muito, infelizmente, né? Então, nós muitas vezes devemos até cuidar a questão da riqueza, não que nós não possamos ser ricos ou ter recursos, mas devemos cuidar mais na riqueza e quando temos os recursos do que na pobreza. Porque a pobreza e a escassez por si só, elas nos levam a buscar de Deus. E a riqueza e a abundância de recurso, ela muitas vezes nos faz esquecer de Deus. Então havia uma mulher, lá em 2 Reis 4, diz assim, ó, a partir do versículo 8, no capítulo 4, versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então vejam bem, ela organiza e prepara uma parte da casa dela para o profeta. Primeiro, ela constrange ele a comer pão, ou seja, ela oferece comida para Eliseu. E ela é uma mulher casada, é uma mulher rica que tem recursos, e ela se preocupa com o profeta a ponto de construir na sua casa um quarto para que ele possa ficar quando ele passa por ali. E Eliseu começa então a ficar ali quando ele passa. Dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, ele tinha um moço, o nome do moço dele era Geazi, um auxiliar, um braço direito, um companheiro. Disse ele ao moço, chama essa sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. E esse dissera ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Então o profeta resolve retribuir e pergunta para ela, o que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, o que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Então, aqui ele está dizendo que ela não tem filho e seu marido é velho. Ela significa que daqui a pouco, pelo marido ser velho, ela logo tem muita chance de se tornar viúva. E sem filho em Israel, na época e até hoje, nos dias de hoje, ela perderia a herança, ela não teria para quem deixar a herança, então a herança iria para outros, não para os filhos, porque ela não tem filhos. E ela logo se tornaria viúva. Então Eliseu diz, chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então Deus abençoa, através de Eliseu, aquela mulher com um filho, e agora ela tem um herdeiro. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores.
E disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: Leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Aqui, quando ela tomou e levou, ela subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Ela colocou o filho lá no quarto onde o profeta dormia e foi atrás do profeta. Para quê? Para que não tivesse nenhum um evento de enterro ou de tristeza ou de lamento sobre a morte do filho. Ela, de certa forma, ela escondeu o filho dessas coisas. E então chamou seu marido e lhe disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem sábado? E ela disse: Não faz mal. Então o homem aqui, pelo que eu entendi, o marido também não sabia que o filho tinha morrido. Ele mandou o filho com dor de cabeça, ele ficou com a mãe, morreu, mas ela não comentou, não falou com o marido. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: Guia e anda, não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-o de longe, o homem de Deus disse a Gease, seu moço: Eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: Tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés, então se chegou Gease para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: Deixa-a, porque a sua alma está em amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes, não disse eu, não me enganes. Então ela questiona o profeta, ela diz assim: Eu pedi ao Senhor algum filho, não disse eu, não me enganes? Foi o que ela tinha dito quando ele prometeu um filho. Ela tinha dito: Não mintas a tua serva. E disse o profeta a Gease: Cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda: Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então o profeta manda o moço na frente com o bordão dele para botar no rosto do menino, provavelmente para ele voltar a viver. E ela diz: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. O próprio profeta foi com a mulher, a sunamita. Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: O menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. E esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: Chama a sunamita. Ele a chamou. E apresentando-lhe ela ao profeta, esse lhe disse: Toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Então a história de uma mulher rica que estava em dias, em tempo de ficar viúva, não tinha filhos. Deus a abençoou e ela perdeu o filho e o profeta
Deus, através do profeta, fez com que o filho revivesse. Então, é uma mulher que, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo riquezas, mesmo tendo provisão, teve essa experiência com o homem de Deus. Isso me chama atenção e eu gostaria de chamar atenção para isso. Nós não devemos não devemos considerar a pobreza ou a necessidade como um sinal ou como um motivo único para buscarmos de Deus. Não. Mas nós devemos cuidar muito, porque quando nós precisamos, normalmente nós erramos dessa forma. Precisamos, temos necessidade e buscamos de Deus. E quando Deus nos abençoa, esquecemos dele. Quando estamos fartos, quando temos fartura, nós costumamos esquecer de Deus. Amém, amados? Então eu gostaria de deixar essa história para vocês sobre uma das passagens de Eliseu, dessa mulher rica, que se preocupou com o profeta, ofereceu pão e construiu uma peça no quarto da própria casa para que o profeta ficasse. E ela pôde viver essa experiência com Deus. Eu fico por aqui. Mais uma vez, eu desejo que Deus abençoe a cada um, a casa de cada um, a saúde, o trabalho, que não falte provisão no seu lar e que não falte a paz. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, dê sua sugestão. Amém, amados? Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um. Até o próximo vídeo. Que a graça e a paz do nosso Deus, doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do amado Espírito Santo seja convosco. Eu lendo o livro de 2 Reis, sobre o profeta Eliseu, o profeta que recebeu a porção dobrada de Elias, quando Elias ascendeu aos céus, quando ele foi levado por Deus através do redemoinho, Elias pergunta para Eliseu, que era um homem que, como diz os discípulos, lavava as mãos de Elias, jogava água sobre as mãos de Elias, então estava sempre com Elias. Elias pergunta para Eliseu o que ele quer que ele faça. Então ele pede uma porção dobrada da unção de Elias. E Elias então responde: duro demais é o que me pedes, né? Mas se por acaso, né, quando eu subir aos céus, seus olhos verem, então assim vai ser. Se os teus olhos não verem quando eu subir, então não vai acontecer. E Elias vê quando Eliseu vê quando Elias sobe aos céus. Aí ele diz: meu Senhor, eis que vejo carros e fogo. Então ele fala isso para confirmar, para configurar que ele está conseguindo ver quando Elias está sendo levado. E acontece que Eliseu, então, ele recebe porção dobrada da unção de Elias. Eu vou ler uma passagem para vocês, porque me chamou a atenção que uma mulher rica, ela faz algo pelo homem de Deus. Isso não é muito comum. Tá certo que pessoas que servem a Deus não são só as que estão na pobreza, mas normalmente quando a gente sabe, quando a gente está passando dificuldade, a gente tem dificuldade, a gente tem necessidades, se torna muito mais provável que o homem busque de Deus na necessidade, na escassez. O que eu quero dizer é que muitas vezes o homem que tem bastante bênção, que é um homem abençoado, bastante recursos, né?
ele dificilmente ele precisa de Deus, ele esquece de Deus. Isso acontece muito, infelizmente, né? Então, nós muitas vezes devemos até cuidar a questão da riqueza, não que nós não possamos ser ricos ou ter recursos, mas devemos cuidar mais na riqueza e quando temos os recursos do que na pobreza. Porque a pobreza e a escassez por si só, elas nos levam a buscar de Deus. E a riqueza e a abundância de recurso, ela muitas vezes nos faz esquecer de Deus. Então havia uma mulher, lá em 2 Reis 4, diz assim, ó, a partir do versículo 8, no capítulo 4, versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então vejam bem, ela organiza e prepara uma parte da casa dela para o profeta. Primeiro, ela constrange ele a comer pão, ou seja, ela oferece comida para Eliseu. E ela é uma mulher casada, é uma mulher rica que tem recursos, e ela se preocupa com o profeta a ponto de construir na sua casa um quarto para que ele possa ficar quando ele passa por ali. E Eliseu começa então a ficar ali quando ele passa. Dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, ele tinha um moço, o nome do moço dele era Geazi, um auxiliar, um braço direito, um companheiro. Disse ele ao moço, chama essa sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. E esse dissera ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Então o profeta resolve retribuir e pergunta para ela, o que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, o que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Então, aqui ele está dizendo que ela não tem filho e seu marido é velho. Ela significa que daqui a pouco, pelo marido ser velho, ela logo tem muita chance de se tornar viúva. E sem filho em Israel, na época e até hoje, nos dias de hoje, ela perderia a herança, ela não teria para quem deixar a herança, então a herança iria para outros, não para os filhos, porque ela não tem filhos. E ela logo se tornaria viúva. Então Eliseu diz, chamando-a ele, ela se pôs à porta, disse-lhe o profeta, por esse tempo daqui a 1 ano abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas as tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então Deus abençoa através de Eliseu aquela mulher com um filho e agora ela tem um herdeiro. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido, ele disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte.
Aqui, quando ela tomou, elevou, ela subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Ela colocou o filho lá no quarto onde o profeta dormia e foi atrás do profeta. Para quê? Para que não tivesse nenhum uma, um evento de enterro ou de tristeza ou de lamento sobre a morte do filho. Ela, de certa forma, ela escondeu o filho dessas coisas. E então chamou o seu marido e lhe disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem sábado? E ela disse: Não faz mal. Então o homem, aqui pelo que eu entendi, o marido também não sabia que o filho tinha morrido. Ele mandou o filho com dor de cabeça, ele ficou com a mãe, morreu, mas ela não comentou, não falou com o marido. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: Guia e anda, não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-o de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: Eis aí a Sulamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: Tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés, então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: Deixa-a, porque a sua alma está em amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes, não disse eu, não me enganes. Então ela questiona o profeta, ela diz assim: Eu pedi ao Senhor algum filho, não disse eu, não me enganes. Foi o que ela tinha dito quando ele prometeu um filho. Ela tinha dito: Não mintas a tua serva. E disse o profeta a Geazi: Cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então o profeta manda o moço na frente com o bordão dele para botar no rosto do menino, provavelmente para ele voltar a viver. E ela diz: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. O próprio profeta foi com a mulher, a sunamita. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: O menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. E esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: Chama a sunamita. Ele a chamou. E apresentando-lhe ela ao profeta, esse lhe disse: Toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Então a história de uma mulher rica que estava em dias, em tempo de ficar viúva, não tinha filhos. Deus a abençoou e ela perdeu o filho e o profeta, Deus através do profeta fez com que o filho revivesse. Então, uma mulher que, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo riquezas, mesmo tendo provisão, teve essa experiência com o homem de Deus. Isso me chama atenção e eu gostaria de chamar atenção para isso. Nós não devemos
não devemos considerar a pobreza ou a necessidade como um sinal ou como um motivo único para buscarmos de Deus. Não. Mas nós devemos cuidar muito, porque quando nós precisamos, normalmente nós erramos dessa forma. Precisamos, temos necessidade e buscamos de Deus. E quando Deus nos abençoa, esquecemos dele. Quando estamos fartos, quando temos fartura, nós costumamos esquecer de Deus. Amém, amados? Então eu gostaria de deixar essa história para vocês sobre uma das passagens de Eliseu, dessa mulher rica, que se preocupou com o profeta, ofereceu pão e construiu uma peça no quarto da própria casa para que o profeta ficasse. E ela pôde viver essa experiência com Deus. Eu fico por aqui. Mais uma vez, eu desejo que Deus abençoe a cada um, a casa de cada um, a saúde, o trabalho, que não falte provisão no seu lar e que não falte a paz. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, dê sua sugestão. Amém, amados? Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um. Até o próximo vídeo. Que a graça e a paz do nosso Deus, doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do amado Espírito Santo seja convosco. Eu lendo o livro de 2 Reis, sobre o profeta Eliseu, o profeta que recebeu a porção dobrada de Elias, quando Elias ascendeu aos céus, quando ele foi levado por Deus através do redemoinho. Elias pergunta para Eliseu, que era um homem que, como diz os discípulos, lavava as mãos de Elias, jogava água sobre as mãos de Elias, então estava sempre com Elias. Elias pergunta para Eliseu o que ele quer que ele faça. Então ele pede uma porção dobrada da unção de Elias. E Elias então responde: duro demais é o que me pedes, né? Mas se por acaso, né, quando eu subir aos céus, seus olhos verem, então assim vai ser. Se os teus olhos não verem quando eu subir, então não vai acontecer. E Elias vê quando Eliseu vê quando Elias sobe aos céus. Aí ele diz: meu Senhor, eis que vejo carros e fogo. Então ele fala isso para confirmar, para configurar que ele está conseguindo ver quando Elias está sendo levado. E acontece que Eliseu, então, ele recebe porção dobrada da unção de Elias. Eu vou ler uma passagem para vocês, porque me chamou a atenção que uma mulher rica, ela faz algo pelo homem de Deus. Isso não é muito comum. Tá certo que pessoas que servem a Deus não são só as que estão na pobreza, mas normalmente quando a gente sabe, quando a gente está passando dificuldade, que a gente tem dificuldade, a gente tem necessidades, se torna muito mais provável que o homem busque de Deus na necessidade, na escassez. O que eu quero dizer é que muitas vezes o homem que tem bastante bênção, que é um homem abençoado, bastante recursos, né? Ele dificilmente ele precisa de Deus, ele esquece de Deus. Isso acontece muito, infelizmente, né? Então, nós muitas vezes devemos até cuidar a questão da riqueza, não que nós não possamos ser ricos ou ter recursos, mas devemos cuidar mais na riqueza e quando temos os recursos do que na pobreza. Porque a pobreza e a escassez por si só, elas nos levam a buscar de Deus.
E a riqueza e a abundância de recurso, ela muitas vezes nos faz esquecer de Deus. Então havia uma mulher, lá em 2 Reis 4, diz assim, ó, a partir do versículo 8, no capítulo 4, versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então vejam bem, ela organiza e prepara uma parte da casa dela para o profeta. Primeiro, ela constrange ele a comer pão, ou seja, ela oferece comida para Eliseu. E ela é uma mulher casada, é uma mulher rica que tem recursos, e ela se preocupa com o profeta a ponto de construir na sua casa um quarto para que ele possa ficar quando ele passa por ali. E Eliseu começa então a ficar ali quando ele passa. Dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, ele tinha um moço, o nome do moço dele era Geazi, um auxiliar, um braço direito, um companheiro. Disse ele ao moço, chama essa sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. E esse dissera ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Então o profeta resolve retribuir e pergunta para ela, o que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, o que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Então, aqui ele está dizendo que ela não tem filho e seu marido é velho. Ela significa que daqui a pouco, pelo marido ser velho, ela logo tem muita chance de se tornar viúva. E sem filho em Israel, na época e até hoje, nos dias de hoje, ela perderia a herança, ela não teria para quem deixar a herança, então a herança iria para outros, não para os filhos, porque ela não tem filhos. E ela logo se tornaria viúva. Então Eliseu diz, chamando-a ele, ela se pôs à porta, disse-lhe o profeta, por esse tempo daqui a 1 ano abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então Deus abençoa através de Eliseu aquela mulher com um filho e agora ela tem um herdeiro. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido, ele disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Aqui quando ela tomou e levou, subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Ela colocou o filho lá no quarto onde o profeta dormia e foi atrás do profeta. Para quê? Para que não tivesse um evento de enterro ou de tristeza ou de lamento sobre a morte do filho. De certa forma, ela escondeu o filho dessas coisas.
E então chamou o seu marido e lhe disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem sábado? E ela disse: Não faz mal. Então o homem, aqui pelo que eu entendi, o marido também não sabia que o filho tinha morrido. Ele mandou o filho com dor de cabeça, ele ficou com a mãe, morreu, mas ela não comentou, não falou com o marido. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: Guia e anda, não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-o de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: Eis aí a Sulamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: Tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés, então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: Deixa-a, porque a sua alma está em amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes, não disse eu, não me enganes. Então ela questiona o profeta, ela diz assim: Eu pedi ao Senhor algum filho, não disse eu, não me enganes? Foi o que ela tinha dito quando ele prometeu um filho. Ela tinha dito: Não mintas a tua serva. E disse o profeta a Geazi: Cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então o profeta manda o moço na frente com o bordão dele para botar no rosto do menino, pra, provavelmente para ele voltar a viver. E ela diz: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. O próprio profeta foi com a mulher, a sunamita. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, ele deu aviso e disse: O menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. E esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: Chama a sunamita. Ele a chamou. E apresentando-lhe ela ao profeta, esse lhe disse: Toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Então a história de uma mulher rica que estava em dias, em tempo de ficar viúva, não tinha filhos. Deus a abençoou e ela perdeu o filho e o profeta, Deus através do profeta fez com que o filho revivesse. Então, uma mulher que, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo riquezas, mesmo tendo provisão, teve essa experiência com o homem de Deus. Isso me chama a atenção e eu gostaria de chamar a atenção para isso. Nós não devemos não devemos considerar a pobreza ou a necessidade como um sinal ou como um motivo único para buscarmos de Deus. Não. Mas nós devemos cuidar muito, porque quando nós precisamos, normalmente nós erramos dessa forma. Precisamos, temos necessidade e buscamos de Deus. E quando Deus nos abençoa, esquecemos dele. Quando estamos fartos, quando temos fartura, nós costumamos esquecer de Deus.
Amém, amados? Então eu gostaria de deixar essa história para vocês sobre uma das passagens de Eliseu, dessa mulher rica, que se preocupou com o profeta, ofereceu pão e construiu uma peça no quarto da própria casa para que o profeta ficasse. E ela pôde viver essa experiência com Deus. Eu fico por aqui. Mais uma vez, eu desejo que Deus abençoe a cada um, a casa de cada um, a saúde, o trabalho, que não falte provisão no seu lar e que não falte a paz. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, dê sua sugestão. Amém, amados? Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um. Até o próximo vídeo. Que a graça e a paz do nosso Deus, doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do amado Espírito Santo seja convosco. Eu lendo o livro de 2 Reis, sobre o profeta Eliseu, o profeta que recebeu a porção dobrada de Elias, quando Elias ascendeu aos céus, quando ele foi levado por Deus através do redemoinho. Elias pergunta para Eliseu, que era um homem que, como diz os discípulos, lavava as mãos de Elias, jogava água sobre as mãos de Elias, então estava sempre com Elias. Elias pergunta para Eliseu o que ele quer que ele faça. Então ele pede uma porção dobrada da unção de Elias. E Elias então responde: duro demais é o que me pedes, né? Mas se por acaso, né, quando eu subir aos céus, seus olhos verem, então assim vai ser. Se os teus olhos não verem quando eu subir, então não vai acontecer. E Elias vê quando Eliseu vê quando Elias sobe aos céus. Aí ele diz: meu Senhor, eis que vejo carros e fogo. Então ele fala isso para confirmar, para configurar que ele está conseguindo ver quando Elias está sendo levado. E acontece que Eliseu, então, ele recebe porção dobrada da unção de Elias. Eu vou ler uma passagem para vocês porque me chamou a atenção que uma mulher rica, ela faz algo pelo homem de Deus. Isso não é muito comum. Tá certo que pessoas que servem a Deus não são só as que estão na pobreza, mas normalmente quando a gente sabe, quando a gente está passando dificuldade, que a gente tem dificuldade, a gente tem necessidades, se torna muito mais provável que o homem busque de Deus na necessidade, na escassez. O que eu quero dizer é que muitas vezes o homem que tem bastante bênção, que é um homem abençoado, bastante recursos, né? Ele dificilmente ele precisa de Deus, ele esquece de Deus. Isso acontece muito, infelizmente, né? Então, nós muitas vezes devemos até cuidar a questão da riqueza, não que não possamos ser ricos ou ter recursos, mas devemos cuidar mais na riqueza e quando temos os recursos do que na pobreza. Porque a pobreza e a escassez por si só, elas nos levam a buscar de Deus. E a riqueza e a abundância de recurso, ela muitas vezes nos faz esquecer de Deus. Então havia uma mulher, lá em 2 Reis 4, diz assim, ó, a partir do versículo 8, no capítulo 4, versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa
passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então vejam bem, ela organiza e prepara uma parte da casa dela para o profeta. Primeiro, ela constrange ele a comer pão, ou seja, ela oferece comida para Eliseu. E ela é uma mulher casada, é uma mulher rica que tem recursos, e ela se preocupa com o profeta a ponto de construir na sua casa um quarto para que ele possa ficar quando ele passa por ali. E Eliseu começa então a ficar ali quando ele passa. Dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi, ele tinha um moço, o nome do moço dele era Geazi, um auxiliar, um braço direito, um companheiro. Disse ele ao moço, chama essa sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta, e esse dissera ao seu moço, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Então o profeta resolve retribuir e pergunta para ela, o que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, o que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Então, aqui ele está dizendo que ela não tem filho e seu marido é velho. Ela significa que daqui a pouco, pelo marido ser velho, ela logo tem muita chance de se tornar viúva. E sem filho em Israel, na época e até hoje, nos dias de hoje, ela perderia a herança, ela não teria para quem deixar a herança, então a herança iria para outros, não para os filhos, porque ela não tem filhos. E ela logo se tornaria viúva. Então Eliseu diz, chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta, disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Então Deus abençoa, através de Eliseu, aquela mulher com um filho, e agora ela tem um herdeiro. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Aqui, quando ela tomou e levou, subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Ela colocou o filho lá no quarto onde o profeta dormia e foi atrás do profeta. Para quê? Para que não tivesse um evento de enterro ou de tristeza ou de lamento sobre a morte do filho. De certa forma, ela escondeu o filho dessas coisas. E então chamou seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem sábado? E ela disse, não faz mal. Então, o homem aqui, pelo que eu entendi, o marido também não sabia que o filho tinha morrido. Ele mandou o filho com dor de cabeça, ele ficou com a mãe, morreu, mas ela não comentou, não falou com o marido.
Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas ao caminhar, senão quando eu te disser. Não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-o de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés, então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a, porque a sua alma está em amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes, não disse eu, não me enganes. Então ela questiona o profeta, ela diz assim: eu pedi ao Senhor algum filho, não disse eu, não me enganes. Foi o que ela tinha dito quando ele prometeu um filho. Ela tinha dito: não mintas a tua serva. E disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda: põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então o profeta manda o moço na frente com o bordão dele para botar no rosto do menino, provavelmente para ele voltar a viver. E ela diz: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. O próprio profeta foi com a mulher, a sunamita. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, ele deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. E esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou. E apresentando-lhe ela ao profeta, esse lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou seus pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Então a história de uma mulher rica que estava em dias, em tempo de ficar viúva, não tinha filhos. Deus a abençoou e ela perdeu o filho e o profeta, Deus através do profeta fez com que o filho revivesse. Então, uma mulher que, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo riquezas, mesmo tendo provisão, teve essa experiência com o homem de Deus. Isso me chama a atenção e eu gostaria de chamar a atenção para isso. Nós não devemos não devemos considerar a pobreza ou a necessidade como um sinal, como um motivo único para buscarmos de Deus. Não. Mas nós devemos cuidar muito, porque quando nós precisamos, normalmente nós erramos dessa forma. Precisamos, temos necessidade e buscamos de Deus. E quando Deus nos abençoa, esquecemos dele. Quando estamos fartos, quando temos fartura, nós costumamos esquecer de Deus. Amém, amados? Então eu gostaria de deixar essa história para vocês sobre uma das passagens de Eliseu, dessa mulher rica, que se preocupou com o profeta, ofereceu pão e construiu uma peça no quarto da própria casa para que o profeta ficasse. E ela pôde viver essa experiência com Deus. Eu fico por aqui. Mais uma vez, eu desejo que
Deus abençoe a cada um, a casa de cada um, a saúde, o trabalho, que não falte provisão no seu lar e que não falte a paz. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, dê sua sugestão. Amém, amados? Em nome de Jesus eu abençoo a cada um. Até o próximo vídeo.